pedi pra sair do trabalho que eu trabalhava na secretaria na época de saúde. Aí eu saí um pouquinho antes até de engravidar. E aí quando eu engravidei, eu falei, vou aproveitar e vou curtir esse momento. Se tivesse sido aquela explosão, talvez eu não tivesse dado conta. E aí eu só consigo fazer qualquer coisa depois que ela dorme. Então assim, essa semana mesmo, teve um dia que eu dormi 3 da manhã. Só quem entende uma mãe é outra mãe. Estamos começando mais um episódio do Feira Pod, um pós-dia das mães. Se você esteve com sua mãe, parabéns. Espero que você tenha tido um dia maravilhoso. E para comemorar esse dia, mesmo que tenha sido depois, vamos bater um papo que na nossa ótica é um papo extremamente importante, não é isso, Diego? Exatamente. Vamos estar aqui na mesa hoje com Elide Cedrais. Pronunciei certo, ela já fez até uma cena ali de cabeça confirmando. Elide, seja muito bem-vinda, está conosco aqui no Feira Pod. E como eu falei anteriormente, sua câmera é essa ali ao lado. E fique muito à vontade. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigada, gente. Bom dia. Rodrigo, quando a gente vem aqui, e você que nos assiste, quando a gente vem trazer e falar com a Elide, é justamente sobre um assunto que envolve empreendedorismo e o aspecto também da maternidade, que muitas vezes é empreendedorismo, é necessidade, ou foi a maternidade que fez com que as mulheres venham empreender. Então, às vezes, passa um pouco por isso, sendo que muitas vezes, na ótica masculina, não tem essa nuance da maternidade como um elemento para que o homem venha empreender. Então, Sim. Por isso, Elide, que a gente vem aqui para conversar contigo e te pedir para comentar logo de cara, assim, como é que foi esse processo de você ser mãe, profissional, autônoma inicialmente e depois o próprio ato em si de empreendedorismo? Tudo começou quando Mia, minha filha, começou a introdução alimentar, com 6 meses. Eu tinha que fazer comida pra ela. E aí eu fiquei, assim, no começo super perdida do que fazer, como é que eu ia armazenar. No começo eu fazia todo dia e era um tormento. Assim, era horrível porque eu tinha que dar conta dela e tinha que dar conta de fazer comida. Às vezes eu não conseguia fazer, né? E aí eu ficava me culpando, eu me sentia péssima porque eu não conseguia fazer comida pra ela todo dia. E aí eu falei, não, preciso pensar em alguma coisa pra poder facilitar a minha vida, porque eu não vou dar conta de fazer comida todo dia pra ela e cuidar dela e fazer comida, né? E aí eu pedi uma ajuda pra uma pessoa pra poder ela ir fazer os congelados pra mim, né? E aí eu comprei os potinhos, fez tudo, ela pediu pra poder comprar os potinhos, eu comprei. E aí eu fiquei aprendendo com ela, pra poder fazer depois pra Mia, né? E aí eu aprendi, ela fez os congelados assim. Pra mim foi, sabe? O céu, eu tava no céu porque eu tinha tudo prontinho, tudo bonitinho. Era só descongelar, botar no micro-ondas ou no banho-maria, dependendo do dia. E aí eu preparava e dava pra Mia. E tava tudo certo. Aí eu comecei a ficar fazendo. Aí, desde que ela foi lá em casa, eu fiquei fazendo até quase 1 ano. E aí, como eu comecei a ajudar algumas mães amigas, né? Que uma mãe sempre acha outras mães que estão no mesmo período que você, ou de gravidez, ou depois que o bebê nasce. E aí, eu comecei a ajudar algumas mães dando dicas, né, pra elas. E aí, algumas pessoas da minha família, minha mãe, que minha família tem essa veia de empreendedorismo. E aí começaram a falar, Elide, por que você não começa a vender isso, né? Eu tava na época sem trabalhar, né? Porque eu tava me dedicando só a Mia. E aí, por que você não vende isso, né? Torna isso rentável pra você. Eu ainda no começo fiquei assim, bem resistente. Depois eu falei, pode ser. Se não der certo, eu pelo menos tentei, né? Ou pelo menos eu consegui ajudar algumas mães de alguma forma. E aí, quando foi em 2023, né? Quando Mia fez 1 ano, que foi que eu realmente comecei a fazer. E aí deu certo. Mas, Elide, quando você fala ali, no caso, você estava na licença maternidade ainda, né? Como é que foi esse processo? No caso, você trabalhava e saiu do trabalho? Você era um profissional autônoma, no caso? Eu saí do trabalho na gravidez. De licença maternidade? Não, eu já saí mesmo, sair de demissão mesmo. Eu pedi pra sair do trabalho que eu trabalhava na secretaria na época de saúde. Aí eu saí um pouquinho antes até de engravidar. E aí quando eu engravidei, eu falei, vou aproveitar e vou curtir esse momento da gravidez. E aí eu optei, até porque assim, grávida, pra eu voltar a trabalhar até ser um pouco mais difícil, né? Então eu aproveitei esse tempo pra eu curtir mesmo toda a fase da minha gravidez, né? De tudo. E foi muito, assim, eu sei que eu sou a exceção da regra, né? Muito difícil uma mãe conseguir ficar esse tempo se dedicando totalmente à gravidez e ao puerpério. Mas, assim, foi muito importante pra mim, foi muito bom. E isso, a gravidez te impactou na sua vida profissional? Mais ou menos, porque eu não ia ter, assim, não consegue, eu pelo menos nunca vi, não conheço alguma empresa,
que contrate alguma mulher já grávida por conta da licença que vai ter logo depois, né? Sim. Então, assim, eu meio que não procurei nenhum trabalho nesse período. Não, a pergunta não é nem em relação em relação com as empresas, mas você como profissional, pós-gravidez, você... Durante a gravidez, eu ainda fiz alguns atendimentos, Uhum. né? Online mesmo, de forma autônoma, mas chegou um momento que até o finalzinho da gravidez, eu ainda atendi alguns pacientes online, mas aí depois eu preferi não dar continuidade, né? Quando eu ganhei neném, eu preferi não dar continuidade pra poder eu aproveitar e viver mesmo a maternidade com ela. Ainda chegando no que o Rodrigo falou, você acredita que a maternidade foi um divisor de água na sua vida profissional? Com certeza. Em que momento você destacaria ou traria isso pra gente? Que essa chave virou? A chave virou quando eu realmente decidi tornar rentável aquilo que eu já fazia em casa pra ela, né? E aí, assim, quando eu comecei a fazer de forma bem despretensiosa, num domingo de noite, eu me lembro que Mia tinha dormido, e aí eu falei, eu vou fazer isso, se eu não fizer isso agora, eu não vou fazer nunca mais, né? Porque eu tava ainda bem resistente a começar a vender as marmitinhas. Falei, se eu não fizer isso agora, eu não vou fazer nunca mais. E aí eu sentei, aí eu pensei, falei, vou criar aqui um cardápio, né? Com algumas coisas que eu já faço pra ela, que eu já sei fazer pra ela, e aí depois eu vou adaptando, não sei o que é que eu não pensava muito depois não, sabe? Eu pensava naquele momento, falei, eu vou fazer, se der certo, ok. Criei uma conta no Instagram, e aí comecei a botar algumas informações, assim, tudo muito bem genérico, assim, tudo feito da minha cabeça, né? E aí, pronto. Aí depois eu pedi ajuda pra uma pessoa, né? Pra Vamila, que ela da rede geral da empresa de minha mãe com meus primos. Pedi pra Mila me ajudar a ver essa questão da imagem, né? Fazer alguns vídeos legais comigo e tal. E aí, foi quando a gente fez no aniversário de Mia, que foi, entre aspas, o lançamento mesmo da marmitinha, né? Quando eu falei, ó, agora... Foi pro mundo. Agora vai pro mundo. Pra quem tá assistindo a gente, precisa entender, ela é psicóloga. Sou psicóloga. Ela não é nutricionista, Não. porque algumas pessoas podem estar assistindo achando que você já tinha uma afinidade. Agora entra naquele grande caso. Quando você fez o lançamento, como foi a aceitação? Você já chegou explodindo, as mães pedindo, ou foi um processo que foi crescendo de forma natural? Então, foi crescendo de forma natural, né? Eu não... No começo, eu só fazia almoço e fazia uns caldinhos pro jantar, que era o que eu fazia pra Mia mesmo, né? E é uma coisa que até hoje eu sempre falo pra todas as mães. O que minha filha não pode comer, eu não vendo, né? Então, assim, tudo que eu faço para as marmitinhas é o que Mia come. Hoje ela já vai fazer, ela tá perto de fazer 13 anos, então, assim, ela tem um paladar um pouquinho mais amplo, ela come algumas coisas de casa. Se eu vou pra um restaurante hoje, é menos trabalhoso, né? Porque ela já come a comida do restaurante. Mas, assim, se eu vou pra um lugar que eu não tenho muita certeza da procedência da comida, ou se eu não sei se ela vai ter comida, se vai ter horário pra poder comer, eu levo a comida dela da que eu vendo. Então, assim, até hoje ela come. Então, foi assim... Aconteceu de forma bem natural, né? E graças a Deus que foi assim, porque se tivesse sido aquela explosão, talvez eu não tivesse dado conta. Você não ia ter braço. Não ia ter braço, porque eu faço tudo. Eu que faço tudo. A linha de produção é você. Tudo sou eu, E nesse processo, qual é o maior desafio de produzir essas marmitas com um bebê em casa? Hoje Mia tá na escola. Ela fica na escola em tempo integral, atualmente. Esse ano a gente mudou justamente para eu conseguir dar conta, né? Que hoje eu trabalho no hospital como psicóloga. E aí, os dias que eu não tô no hospital, eu tô fazendo as coisas das marmitinhas. Ou eu tô embalando os pedidos, que eu tenho um freezer hoje, né? Tipo que um fica freezer industrial? de estoque. Não é um grandão, né? Mas assim, eu tenho um freezer Separado. que é só para estoque das marmitinhas, né? Então, assim, o tempo que eu não tô produzindo, eu tô arrumando algum pedido. Hoje eu faço lanchinhos para aniversários, por exemplo, né? Muitas escolas pedem porque a maioria das escolas hoje não aceitam que tenha lanches, tipo, de besteira, né? Uhum. Salgadinho, coxinha. Se tornou proibido, tipo, levar... Algumas escolas não podem ter. Alimentação saudável, Rodrigo. Tem que ter alimentação saudável. Entendi. Né? E aí, eu tenho feito muitos kits de aniversário, né? Então, o dia que eu não tô no hospital, eu tô fazendo. Ou tô fazendo as refeições normais de almoço, jantar, ou tô fazendo os lanches, ou pros aniversários, ou pra quem compra os lanchinhos pra semana do filho, por exemplo. Me diz uma coisa, como é que tá funcionando essa jornada tripla? Mãe, empreendedora e psicóloga. Tem dias que é bem difícil. Porque assim, vamos lá, eu trabalho no hospital, um exemplo, uma quarta-feira. Às vezes eu tenho entrega pra fazer numa quinta,
um aniversário pra entregar quinta de manhã. Tem coisas que eu só faço na véspera do aniversário. Que é tipo um extra ali no caso, né? Uma salada de frutas, por exemplo. Eu não tenho como fazer 2 dias antes. Nossa, Se o aniversário se o aniversário é na quinta de manhã, eu faço quarta de noite. E o suco eu faço no dia do aniversário. Então, assim, eu tenho que primeiro, quando Mia chega, eu chego do hospital 7 da noite. Mia já tá em casa, eu chego em casa, tenho que ficar com ela, tenho que dar café dela, arrumar ela pra dormir. E tem dias que ela só dorme 9 da noite, 10 da noite. E aí eu só consigo fazer qualquer coisa depois que ela dorme. Então, assim, essa semana mesmo, teve um dia que eu dormi 3 da manhã. Pra acordar. Pra poder fazer as coisas. 7 horas eu tinha que acordar ela pra poder ela ir pra escola. Então, assim, acontece algumas vezes eu dormir bem tarde, quase cruzar comigo no corredor, literalmente, porque é dormindo, é fechando, na hora que eu fechei o olho, eu tô na hora de acordar de novo. Despertou. É. Quando você parou pra empreender, foi por necessidade? Sim e não. Eu não tava trabalhando, né? Isso. Então, assim, financeiramente pra mim foi bom no começo, né? E eu também tinha muito isso de querer ajudar outras mães, né? E até hoje eu faço isso. Eu ajudo muitas mães dando dicas, né, de várias coisas sem cobrar nada. Por exemplo, teve uma mãe uma vez que ela é de Fortaleza e aí ela queria saber como é que eu fazia, porque ela queria fazer pro filho dela. As marmitinhas. As marmitinhas. Aí teve uma amiga minha irmã, falou: Elide, não faça isso. Como é que você vai ensinar o seu trabalho pra outra pessoa? Eu falei, mas, tipo assim, pra mim, eu não vejo isso como um grande problema, né? Eu falei, não, assim, eu vou ensinar ela, não vou dar receita das comidas. Mas assim, ó, a forma que eu faço, não vejo problema. E eu ajudei ela a fazer. E depois ela veio me agradecer, porque tinha realmente ajudado ela, né? Ela tava super tranquila em relação à comida do filho. E foi isso. E é engraçado porque o nicho de mãe é um nicho muito unido. Eu falo isso porque Eu falei, minha cunhada engravidou, o bebê vai fazer 1 ano agora. E tipo assim, eu vi uma mudança completamente de Nádia antes de engravidar pra Nádia depois de engravidou. Tipo, tudo dela gira em torno de filho, bebê, coisa de criança. O celular dela entupido de foto do bebê. Quando você abre a rede social dela, só coisa de mãe, só coisa de bebê. Então esses assuntos vão se correlacionando. Sim. E vocês vão formando um grupo bem unido. Eu acho que essa formação começa, Elida e Rodrigo, já ali na própria gestação, né? Que você vai pro hospital, vai fazer ultrassom, tal, que você vê aquelas mães ali, velho. Quando você chega ali que você tá acompanhando alguém, começa a conversar ali e já foi, velho. Eu acho que essa formação acho que já se vocês vão daí. quando vão no pediatra, deve ser uma troca de informação absurda. É porque o que acontece? Só quem entende uma mãe é outra mãe. Então, assim, Com é certeza. muito comum de que, por exemplo, principalmente mães jovens, né? Muda muito o ciclo de amizade, porque pra uma pessoa que não é mãe, nunca vai entender, ela tá de madrugada acordada 3, 4 da manhã, e 6 horas tá de pé de novo. Ninguém entende. Só quem entende é outra mãe. Ou chamar pra balada e falar, não vou Não porque posso. eu tenho tal coisa aqui pra fazer. Não é nem entendeu? balada, é uma coisa simples. Vamos sair pra jantar, não tenho com Não quem tem deixar. Exatamente. Que é muito comum, né? E não é todo mundo que entende e que aceita, né? De que hoje são outras prioridades. Então, assim, realmente o ciclo de amizade muda muito. Aí, quando entra na escola, o ciclo de amizade acaba virando as mães dos coleguinhas dos filhos. Porque tem aniversário todo dia, e aí você acaba estando com aquelas mães todo dia. E aí são crianças que estão na mesma fase, né? Então, Estão passando pelas mesmas dores, né? Exatamente, os mesmos sofrimentos, né? Aí, por exemplo, hoje minha filha tem um aniversário pra ir, amanhã ela tem outro e domingo ela tem outro. Nossa. Praticamente vou estar com as mesmas mães o final de semana todo. Já tem um grupo no WhatsApp pra vocês? Com certeza. Aí, Quando Rodrigo, começa o ano... esse grupo é atualizado, provavelmente. Exatamente. E deve ser... Pode falar. Quem vai sair, geralmente quem sai da turminha sai do grupo, e tem mães até que nem saem do grupo, viu? E tem mães que continuam, e aí as mães vão chegando e vão agregando. Porque deve ser um lugar muito rico de informações. Por exemplo, você chega lá, traz informações sobre alimentação, que você já tem várias dicas. Provavelmente tem alguma mãe que vai ter alguma informação pra você. Alguma outra sobre especialidade. outra coisa. E uma outra especialidade. E assim Com vocês vão certeza. formando um grupo, porque assim, é surreal. É surreal. Aí, sim, eu tenho uma visão de que os primeiros 10 anos da criança é muito correlacionado com a mãe. É muito forte. O pai começa a entrar ali na fase da adolescência, dependendo e tal. Mas só que é muito diferente. É muito diferente a relação Não, e assim, e de uma mãe e Mia... uma filha.
Não. E Mia, o pai de Mia é pra ela brincar. Ela ama brincar com ele e brinca. Se tudo de errado, faz com o pai. E aí a mãe tem que vir consertando, né? Não pode, é o cuidado. Até Então, Chegou a hora das vagas IEL desta semana. Primeira vaga é para o ensino médio. Essa vaga é para a cidade de Feira de Santana, sendo a remuneração de R$ 550, mais R$ 200 em auxílio transporte, sendo a carga horária de 30 horas semanais de segunda a sábado. A segunda vaga é para a licenciatura em Química. Essa vaga também é para o município de Feira de Santana, sendo a remuneração de R$ 1.033, mais auxílio transporte de R$ 240, mais auxílio alimentação de R$ 302, sendo a carga horária de 30 horas semanais de segunda a sexta. A terceira vaga de hoje é para o curso de Eletrotécnica / Eletroeletrônica. Esta vaga é para a cidade de Feira de Santana, sendo a remuneração de R$ 600, mais R$ 200 em auxílio transporte, sendo a carga horária de 24 horas semanais de segunda a sábado. A quarta vaga de hoje é para o curso de Mecânica / Eletromecânica. Esta vaga é para a cidade de Conceição do Jacuípe, sendo a remuneração de R$ 700, mais R$ 200 auxílio transporte, sendo a carga horária de 30 horas semanais de segunda a sexta. A quinta vaga de hoje é para o curso de Administração. Essa vaga é para a cidade de Feira de Santana, sendo a remuneração de R$ 700, mais R$ 220 de auxílio transporte, sendo a carga horária de 25 horas semanais, de segunda a sexta. A sexta vaga de hoje é para o ensino médio. Essa vaga é para a cidade de Feira de Santana, sendo a remuneração de R$ 400, mais R$ 50 em auxílio transporte, sendo a carga horária de 22 horas semanais, de segunda a sexta. Para você que quer obter mais informações sobre essas e outras vagas, acesse ielbahia.com.br. Link na descrição ou QR Code na tela. Brincadeiras são diferentes. Eu falo isso porque eu vejo meu irmão brincando com o filho. Eu nunca vou ver Nádia, que é a esposa dele, fazendo o que ela faz. É um cuidado, é um zelo. Assim, e é engraçado que quando o Ronaldinho nasceu, ele era uma coisa assim, os dois totalmente inexperientes e tal. E aí vai passando o tempo, e aí eu fui ver agora, né? Ele tá aprendendo, deu seus primeiros passos. Tá Ronaldinho se escorando na parede e eu indo toda hora lá segurar ele e eles, não, pode deixar. Aí ele já não vai cair mais. Ele já tá mais já não esperto. se machuca tanto. Não se aí ele foi tentar fazer, tipo assim, ele tava com a mão na parede tentando pegar algo no chão. Aí ele começou a jogar a mão assim, ó. Ele caiu em câmera lenta, assim, ele deu uma cambalhota, caiu e ficou assim, ó. Mas assim, todo mundo começou a rir, Ronaldo, Nádia. E eu assim, olhando, eu falei, vocês estão rindo do quê? O menino acabou de cair no chão. Ali ele caiu e não se machucou, não se preocupa. Foi assim mesmo. Tava tudo dentro do script. É isso, eles já estavam, tipo, acostumados e eu, não é pra mim, não. Porque eu ainda não tenho filho, eu olhava pro lado e falei, não é possível. E é um processo que muda. Mas voltando ao tema central da conversa, eu tenho muito exemplo agora da minha cunhada, porque até o fluxo do trabalho dela mudou completamente. Ela passou um tempo sem trabalhar. Sim. Né, na licença, aí voltou. Que são 6 meses, né? Voltou. Dependendo do lugar. Geralmente, se for lugar, se repartição pública são 4, o que é uma judiação, mas é 4 meses, geralmente. Aí ela voltou a trabalhar. E o pai 5 dias. 5 dias. Ronaldo ficou 5 dias, foi isso mesmo. E aí você começa a ver o fluxo da coisa, como muda. Tipo, antigamente ela tinha tempo pra ir pra academia, pra fazer não sei o que. Não, agora eu saio do trabalho, eu tenho que ver, pra casa. Ver o bebê. Às vezes até tem com quem deixar. Assim, no caso ela tem, ela deixa com a mãe. Mas a gente sempre prefere estar com o filho do que fazer outra coisa. Não, isso aí... O meu próprio irmão, eu vejo nisso. Meu irmão hoje prefere 1000 vezes estar com um bebê do que estar fazendo qualquer outra coisa. Até assim, as prioridades da gente mudam muito, né? Inclusive, em relação ao trabalho, né? Muda porque hoje eu tô trabalhando em função de Mia, né? O autocuidado muda muito. Então é por isso que acaba que uma mãe sempre apoia muito a outra, né? Tá sempre muito junto. Porque uma é realmente incentivando a outra. Para algumas consegue até voltar, tipo, academia, né? Tem umas que conseguem voltar muito mais cedo. Eu consegui voltar agora, quase 3 anos depois. Eu falei, quase 2 anos e pouco. Na verdade, 2 anos. Depois, eu entrei agora em janeiro, eu acho. Eu falei, eu preciso voltar, porque assim, tá realmente difícil. Eu não aguentava, sedentária, né? Eu falei, eu não aguento mais fazer nada, tenho que voltar. E aí eu vou pra academia na hora que ela tá na escola. Mas assim, comprar roupa pra mãe, é muito difícil
uma mãe que fala assim, hoje eu vou sair pra comprar coisa pra mim. Agora pra filha. O tempo todo. E aí, nesse contexto, Rodrigo e Elida, eu quero trazer aqui uma pesquisa que saiu daquela empresa de RH, a Catio. É uma pesquisa Mães 2024, e ela traz alguns dados, dentre eles o de que uma em cada 4 brasileiras perde o emprego depois de se tornar mãe. E aí teve um depoimento que eu vi, que eu achei assim, muito agressivo, que era uma mãe que estava na licença maternidade, e aí 10 dias antes de retornar, ela recebe um convite para participar de uma reunião online com a empresa, e foi a demissão dela. E pode demitir? Já estava terminando a licença maternidade. Eu não sei como é que funciona essa questão dos prazos, não. E demitiu. Aí ela falando assim, nossa, e como é que era isso pra mim que tava voltando o choque? Ela falando que, enfim, perdeu noite sem dormir, entendeu? Por conta disso. Que, como você falou, 6 meses já é pouco, imagine você ainda ter esse baque do ponto de vista financeiro. E aí vem o estudo do Sebrae que mostra que 8 em cada 10 mulheres empreendem por necessidade para sustentar filhos. Entre 10 milhões de mulheres que comandam pequenos negócios no Brasil, 67% são mães. E aí a gente vem ainda na questão de que muitos desses dados revelam o que essas mães vivem na pele, em que ser mãe empreendedora é mais do que uma escolha, é um ato ali de resistência. Sim. E aí nesse sentido, vem uma pergunta pra ti que é, como é que dá conta de tudo, entendeu? Esse mito de dar conta de tudo, você acredita que atrapalha mais do que ajuda? Com certeza, porque a gente é cobrado o tempo todo. Na verdade, não é que, além da sociedade cobrar, a gente se cobra, né? Porque a mãe tem essa de querer estar sempre dando o melhor pro filho. Tem que estar sempre... A mãe, vocês nunca ouviram, não? Que a mãe não pode adoecer? Eu já ouvi essa... Pois é. Então, assim, é uma cobrança que a gente tem com a gente mesmo, que eu acho que é até cruel, né? De que a gente tem que realmente dar conta de tudo. A gente tem que estar plenas e maravilhosas, acordando a madrugada toda, porque é a realidade de muita mãe, principalmente que amamenta ainda, né? Passa a madrugada toda levantando, acordando pra poder dar mama. Um filho chora e não sei o que, tem que acordar quando dá 7 da manhã, tem que levantar pra se arrumar pra trabalhar. Então, assim, e tem que chegar no trabalho e tem que fazer o trabalho bem feito, né? Então, assim, é uma cobrança que é bizarra, porque a gente tem que dar sempre muito mais do que a nossa capacidade no momento. Sempre, né? Às vezes o filho adoece, muitas vezes. Aí, assim, a gente não dorme bem, não come bem, né? Não tem aquela rotina. Às vezes o café da manhã é 11 da manhã, emenda com o almoço e ninguém sabe que horas vai conseguir jantar. Então, assim, naturalmente a imunidade é baixa. Várias vezes a criança adoece e a mãe pega a virose da criança. Então, assim, a mãe não tem direito de adoecer. Porque se o pai adoece, o pai pegou a virose da criança junto. É 2 dias em cima da cama. Não conte com ele pra poder fazer nada, não. E pedindo as coisas. E pedindo as coisas. E a mãe não tem direito de adoecer, porque só quem dá peito é mãe, né? Tem muita coisa que só quem faz é a mãe. Porque a criança, quando tá doente, naturalmente quer mais a mãe, né? Exige mais. Então, é uma cobrança que vem de todos os lados. Aí, quando você fala de todos os lados, não sei se o Rodrigo quer comentar, ia falar, mas assim, tem a questão, pra mim também aí, que a gente nem colocou nessa balança ainda, focando muito em emprego, que ainda tem a questão conjugal, a questão de ser esposa também, Sim. que é um outro elemento aí da balança também. Que pesa também. E aí um outro aspecto que eu coloco também é às vezes mães que não têm algo que eu ouvi falar e aí você não vê a dimensão disso, mas que depois fala, pô, isso de fato é algo diferente, que é algo chamado rede de apoio, que é com quem essa mãe pode contar no dia a dia ali para justamente ir deixando. E aí uma coisa que eu li, que achei interessante, que é muitas vezes uma rede de apoio não necessariamente quer dizer família. Sim, eu sempre digo que a melhor rede de apoio é a rede de apoio paga. Apesar de eu ter uma rede de apoio muito boa, né? Familiar. Mas eu sempre digo, gente, a melhor rede de apoio é a rede de apoio paga, porque a pessoa que você tá pagando faz exatamente o que você quer. Porque assim, meus pais me ajudam muito, né? O pai de Mia também ajuda muito. A gente não convive enquanto casal, mas a gente tem um relacionamento muito bom, né? Então ele ajuda muito, a mãe dele ajuda muito, meus pais, minha irmã. Eu tenho uma rede de apoio, assim, que é raridade de se ver, né? Eu sou muito grata por isso e por eles, mas a melhor rede de apoio é a rede de apoio paga, porque mesmo tendo todo esse suporte, muita coisa eu não tenho como exigir, porque a gente já tá fazendo, aí eu fico até assim, sem graça de cobrar algumas coisas, né? Apesar de cobrar muito, mas quando eu pago alguém pra poder fazer o que eu quero que faça com minha filha, a pessoa não tem como não fazer, vai fazer exatamente o que eu quero. Então assim, eu sempre digo isso, sempre, a melhor rede de apoio é a rede de apoio paga.
quem tem condição, né? Quem não tem. Era isso que eu tava pensando. E quem não pode ou não tem condições. E fora que uma avó sempre vai querer dar um pitaco, né? Nesse sentido, dessa jornada, vamos botar assim, tripla, quais são os hábitos, ou o que é que você faz assim no sentido que te ajuda a gerir melhor esse tempo e principalmente continuar empreendendo? Porque a depender tranquilamente seria muito, digamos, vou botar um aspas aqui mais fácil, falar assim, não, dá uma parada com isso aqui, porque isso aqui tá puxado. Tá puxado, entendeu? Eu consigo me organizar. Quando Mia chega da escola, eu geralmente não faço nada das marmitinhas. Eu fico só com ela. E aí, assim, quando ela dorme, se eu vejo que ela vai dormir muito tarde, né? Ela tá numa fase que ela não quer dormir mais durante o dia na escola. E nem em casa. Então, assim, ela acaba dormindo um pouquinho mais cedo. Mas se for um dia que ela dormiu, por exemplo, que eu sei que ela vai emendar pra 10, 11 da noite, aí, gente, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso adiantar aqui, senão eu não vou ter hora pra dormir. E aí ela fica, né, lá em casa com alguém. E aí eu consigo fazer. Mas, assim, via de regra, eu sempre priorizo fazer as coisas ou quando ela tá em casa, ou quando ela tá na escola, ou quando ela tá dormindo. Tem alguma frase, crença ou conselho de vida que te guia? Tenho algumas frases que me guiam muito, né? Eu sou católica. Sim. Né? Então, assim, a gente tá sempre conversando com Deus, eu e Mia, né? E às vezes o hábito da gente tá sempre falando com Deus, eu e ela. Às vezes eu tô assim, sentada, sem fazer nada, e ela tá brincando. Aí daqui a pouco eu escuto ela sussurrando. Ela, papai do céu, obrigada pelo dia. E assim, esse papai do céu, obrigada pelo dia, eu acho que tem, e por tudo, tem sido o que a gente mais fala todos os dias, né? Então assim, talvez a frase que eu mais tenho usado hoje é essa. Deus, obrigada. Só, assim, que eu falo o tempo todo. Ser grato. Ser Gratidão grato é importante. E aí eu tava aqui, nossa, você falando ali e a gente percebendo a emoção, eu acredito, Rodrigo, que essa aqui agora, essa pergunta, ela vem justamente nesse sentido, assim, o que é que você espera que lá na frente Mia possa pensar e avaliar da tua jornada, olhando para tudo que você fez? E aqui a gente tem até um aspecto diferente nesse sentido, porque tá gravado, né? E aí ela vai poder ver isso algum dia lá na frente. Sim. Verdade. Isso aqui eu fiquei aqui Ela agora, eu falei já entende, assim, velho, ela vai poder ver. Quando louco sair, isso ela aqui. vai assistir. Não, ok, mas lá na frente eu fico pensando Ela assim, vai fazer mais se sentido minha mãe pra tivesse ela. falado isso daqui e eu pudesse ver uma imagem dela 10 anos depois, Porque entendeu? talvez ela, nesse momento, ela não consegue ter Não noção. vai compreender tanta coisa. Compreender de tantos obstáculos, tantas coisas que você teve que Sim. enfrentar para que ela estivesse com uma vida extremamente saudável, confortável. E aí é legal ter esse entendimento. Exato. Só recapitulando, o que é que você espera que Mia veja quando crescer e poder olhar pra tua jornada? Eu quero que ela se inspire, né? Eu não sou o tipo de mãe que espero que Mia tenha gratidão, que tenha orgulho de mim. Não, porque assim, eu acho que eu não faço mais do que minha obrigação, né? Às vezes eu nem consigo fazer minha obrigação mesmo, mas eu espero que ela se inspire, que ela planeje a vida dela. Assim como eu planejei a minha, que ela possa estar exatamente onde ela queira estar, independente de onde seja esse lugar, ou com quem ela esteja, mas que ela esteja onde ela quiser estar, que é o que está acontecendo comigo hoje, né? Assim, eu estou onde eu estou, né? Do jeito que eu quero estar, do jeito que eu sempre quis, e é isso que eu quero para ela, né? Que ela me olhe com esse olhar de eu posso conquistar o que minha mãe tem hoje, né? Eu posso alcançar. Se minha mãe conseguiu, eu também vou conseguir, né? E é o que eu sempre falo com ela o tempo todo, desde sempre. Eu acredito que o exemplo é a principal força que ajuda a gente muito mais do se que a mover. fala. O exemplo é muito arrasta, bom. né? Que fala. Pra gente chegar agora no final, a gente tem umas perguntinhas aqui que vão ser bem interessantes. Se você pudesse dar um conselho para qualquer mãe que empreende, qual seria? Não desista. Tenha paciência. Vão ter dias que não vão ser tão bons, né? Vão ter dias que vão compensar esses não tão bons. Mas tenha paciência, tenha perseverança. Não deixe de se cuidar para poder trabalhar, né? Eu já fiz muito isso e eu não recomendo. Se puder, não troque de dormir para trabalhar, né? Priorize dormir, porque é muito mais importante. E é isso. Elid, qual foi a sua decisão mais corajosa? Eu vou te falar desde a gravidez, tá? Eu decidi não saber o sexo da minha filha. Isso, a gente falando assim, parece muito simples, né? Mas foi tão difícil. Não, acho que não é não. Foi Eu tão não sou pai não, viu, gente? Mas eu acho que não, viu? Eu lembro que eu falei, eu vou trazer um conto, uma história. O meu irmão, quando falou, nossa, a Nádia tá grávida, não me invente
de esconder o sexo do bebê? Me fale logo. Mas você. Não, na primeira eles já ficaram sabendo. E se for pra me chamar pra fazer chá revelação, eu vou contar pra todo mundo. Eu sou linguaruda, eu não vou aguentar segurar. Eu já vou chegar, vou contar pra um, pro outro, você sabe. É fofoca, vai espalhar rápido. Mas eu falei com ele, por favor, Ronaldo, não guarde o sexo do bebê. Mas o tio tem essa autoridade? Eu pedi um favor. Né? Ele fazia se querer. Ele falou, não, eu não curto muito isso não, já vou falar. Quando eu souber, já falo. Tanto que quando ele fez, ultrassom, né? É ultrassom. Aí quando fez a ultrassom, ele já me mandou. É um menino. Pronto. Aí eu já passei sabendo que eu precisava comprar pro bebê antecipar. Porque vem. Mas por que você considera uma questão corajosa? Vocês não têm noção da pressão que eu sofri. Povo querendo saber? Com certeza. De tios assim como o nosso Rodrigo aqui, ó. E pessoas que chegavam e me julgavam. Eu sei que você sabe o sexo, você que não quer contar pra ninguém, né? E assim. E vai assim na vida da pessoa como se eles pudessem definir alguma coisa, né? E aí, assim, a pressão que eu sofri nessa época eu acho que foi a maior pressão que eu já sofri na minha vida. Assim, foi terrível. Eu cheguei a pensar um momento em desistir. Falar, poxa, eu vou fazer um ultrassom só pra poder saber o sexo. Gente. E botar no jornal. Foi, assim, foi muito difícil. Foi muito difícil. Então, assim, eu consegui sustentar isso até o dia do parto. Eu acho que eu não me lembro de ter passado por outra coisa parecida. Você já sabia o nome se fosse menino ou menina? Mia, a gente já sabe que você sabia, se fosse mulher. Não, na verdade, eu decidi já perto de parir. O nome ia ser o nome de meu pai. Sem o neto. Certo. Porque eu não queria que perdesse identidade. Ia ser Irã e o sobrenome meu e do pai, né? Mas não ia ter neto porque eu acho que quem é neto não é o nome, né? É neto. Vira neto e acabou. Eu tenho um primo que é assim. Neto. Tem gente que nem sabe o nome da pessoa. Mas Ronaldo, teu sobrinho foi a mesma coisa. Não tem um neto, não, correto? Não, e é porque o nome do meu irmão é Filho. Mas você não vê ninguém chamando Filho. Se ele fosse Júnior, minha mãe falou, não quero que seja Júnior, porque todo mundo vai chamar ele de Júnior. Minha mãe queria que fosse Filho, pra ela poder chamar de Ronaldo. Filho. Só isso. Eu respeito, é mãe. Aí Ronaldo falou que não também ia colocar neto. Aí eu vim com a grande ideia de colocar Ronaldo terceiro. Ele não quis. Você tá vendo como é que o tio se envolve mesmo aí, mas né? Mas a diferença é que eu sou um tio... Não, mas assim, eu não pressionava. Na hora que a gente conversando, eu falava, coloca terceiro. Não vou colocar. É o assunto. Não ficava ligando pra ele, bota terceiro, não. Depois colocaria vai trazer ele do irmão dele pra ver se foi isso mesmo. Pode trazer. Não ficava mandando as mensagens de texto, ligação, ameaça. Eu sou um tipo de tio que desde o começo eu falo ela. Eu não quero invadir o espaço de ninguém. Porque quando for minha vez, eu não vou aceitar que ninguém invada meu espaço. Aqui agora chegamos ao fim desse episódio especial. Eu já ia fazer os encerramentos, mas acho que você quer falar. Mas antes disso, falar com Hélida justamente o seguinte. Aquelas mães que estão na gestação ou que estão ali com um bebê recém-nascido ou ali já na fase de alimentação, que eu acredito que tem essa fase também. O próprio Ronaldinho aí depois aí, quem sabe não vira... Você tá salvando a vida Não vira cliente aí, Exato, eu tinha esquecido dessa parte. E aí é justamente isso. Como é que elas podem manter contato? Como é que elas se conectam com você? Como Conhecer é que o funciona, tal, exato. Tem o Instagram, né? Marmitinha Afetiva, só com A. Marmitinha Afetiva, tudo junto. E tem o WhatsApp também. Eu vou olhar o número, pode viu? Pegar, pode pegar a sua pesca. O telefone para contato, 759-9171-8438. É a partir de uma unidade, né, das marmitinhas. Elas são um almoço, vão 4 potinhos diferentes, 4 potinhos separados, que vai uma leguminosa, que é um feijão, um carboidrato, que é um arroz, um macarrão, um aipim, uma proteína, né, que é a carne, e uma verdura. E assim, eu faço moqueca de peixe, moqueca de camarão, sem dendê. Na Semana Santa eu fiz caruru e vatapá, sem dendê, sem pão. Assim, ficou uma delícia. Tenho até vontade de experimentar. Ficou uma delícia, de verdade, assim. Não usei camarão seco, usei camarão fresco. Nossa. Então, assim, eu sempre tenho esse cuidado de estar fazendo substituições para que as crianças possam participar de todos os momentos, né? Porque, assim, chegou na Sexta-feira Santa, aí muitas mães vão se reunir, todo mundo se reúne com a família, né? Vai almoçar e a criança vai comer outra coisa. Ela pode comer aquilo que tá sendo oferecido na mesa, mas que é adaptado pra ela. E eu acho que o Ronaldinho aí já tá na hora. Eu vou mandar esse episódio pra Nádia. Vai ser interessante pra ela. Hélida, te agradecer pela presença, pela atenção, pela disponibilidade, pela partilha aqui da tua história conosco. Como uma empreendedora, quero desejar um feliz Dia das Mães pra minha mãe, pra nova mãe Nádia, que é o primeiro ano, Dia das Mães dela. Um Dia das Mães pra você e pra todos, e pra sua mãe também, exatamente, Dona Neide. Pra Dona Neide que sempre assiste. Neide não, e Dona Neide. Eu não sei o nome da minha mãe. Não, eu sei, mas todo mundo chama de Neide. E como cabeça fala, Dona Neidinha. Um grande Dia das Mães pra você.
Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. A gente não tá dando conta da produção. Eu acho que eu vou ter que negar a encomenda. Tá achando errado. Ah, é? E você acha o quê? Eu acho que você deveria procurar as consultorias do Sebrae pra ampliar seu negócio. Sai do acha e vem pro Sebrae.